Olá, eu sou o Gustavo Fonseca e se você tiver qualquer dúvida, comente aqui embaixo. Quero ouvir a sua opinião. Dirigir com a CNH suspensa. Entenda as consequências e saiba como recorrer. Você sabe quais as consequências de dirigir com a CNH suspensa? A suspensão da CNH é um dos grandes temores dos motoristas. Quem utiliza o veículo com frequência, principalmente para trabalhar, não pode nem pensar em perder a carteira, ainda que por pouco tempo. Os prejuízos e contratempos podem ser muito grandes quando ocorre a perda do direito de dirigir. Você sabe tudo o que envolve o processo de suspensão da CNH? Acredito que se você está aqui é porque se preocupa com a possibilidade de passar por isso, não é mesmo? Então fique tranquilo, aqui eu abordarei tudo o que há de mais relevante sobre o tema. Explicarei em detalhes os seguintes temas: quando a suspensão é aplicada, quais as consequências de dirigir com a CNH suspensa, de que maneira a suspensão pode levar à cassação, o que acontece quando a CNH é cassada, diferenças entre a suspensão e a cassação, como regularizar a CNH suspensa e como funciona o curso de reciclagem. Portanto, não perca mais tempo correndo o risco de perder sua CNH e assista esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo até aqui, se inscreve no canal e deixa um comentário. Veja em primeiro lugar em quais casos a suspensão é aplicada. A suspensão do direito de dirigir, conhecida popularmente como suspensão da CNH, é uma das 6 penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. Sua previsão está no artigo 256, inciso 3º do Código, mas as hipóteses e os prazos de sua aplicação são definidos no artigo 261 do CTB. Como eu disse, há 6 penalidades previstas para os condutores que infringem as leis de trânsito. 2 delas, contudo, causam mais receio aos motoristas: a suspensão e a cassação do direito de dirigir. Embora pagar uma multa não seja uma coisa boa, ser impedido de dirigir em geral é mais prejudicial, principalmente para quem depende do veículo para trabalhar. Nesse vídeo, eu não tratarei especificamente da cassação da CNH, cuja imposição está determinada no artigo 263 do CTB. Mas é importante saber que a suspensão pode levar à cassação da CNH. Mais adiante, você entenderá como isso acontece. Para que você possa compreender melhor essa situação, em primeiro lugar, é preciso entender a suspensão. Eu explicarei separadamente as 2 situações em que essa penalidade pode ser imposta. Ambas estão definidas no artigo 261 do CTB. E como você verá, uma delas ocorre em uma situação bastante específica. Depois disso, você verá quais as consequências de dirigir em período de suspensão. Entenda agora a suspensão da CNH por acúmulo de pontos. O cometimento de diversas infrações em período de 12 meses é uma das causas da suspensão da CNH. A suspensão por acúmulo de pontos é prevista no inciso 1º do artigo 261 do CTB. Quando o condutor soma 20 ou mais pontos em seu prontuário dentro de um período de 12 meses, um processo para suspender seu direito de dirigir deve ser aberto. Esses pontos decorrem do cometimento de infrações diversas, desde as de natureza leve até as de natureza gravíssima. Como você deve saber, para cada infração cometida, determinado número de pontos é atribuído à CNH do condutor infrator, conforme o artigo 259 do CTB. Por isso, é importante ficar atento à pontuação da sua CNH. Embora pareça improvável atingir 20 pontos, 12 meses é tempo suficiente para isso. Você pode consultar o número de pontos constantes na sua CNH a fim de manter um controle, acessando o site do Detran do seu estado. Nos postos de atendimento presencial do órgão, também é possível obter essa informação. A outra situação em que o condutor pode sofrer a suspensão será apresentada a seguir. Trata-se da suspensão da CNH por infração autossuspensiva. Como eu disse, há uma situação bastante específica que pode levar à suspensão da CNH. Isso acontece quando o condutor comete uma infração autossuspensiva. As infrações autossuspensivas prevêem como penalidade a suspensão do direito de dirigir independentemente do número de pontos da CNH. Ao todo, elas somam 21 condutas do CTB,
sendo todas de natureza gravíssima. Cometer uma dessas infrações é suficiente para a abertura de um processo de suspensão. Um exemplo de infração autossuspensiva é dirigir sob efeito de álcool ou substância psicoativa, artigo 165 do CTB, a famosa lei seca. Essa infração tem como penalidades previstas a multa gravíssima de R$ 2.934,70 e a suspensão direta da CNH por 12 meses. Como você pode ver, são duas as situações que geram a suspensão do direito de dirigir: acúmulo de pontos e cometimento de infração específica. E se você já pensou em algum momento em dirigir com a CNH suspensa, saiba que isso pode lhe trazer muita dor de cabeça. A partir de agora, falarei sobre as consequências de dirigir em período de suspensão. Dirigir com a CNH suspensa é proibido. Mais motoristas do que você imagina continuam dirigindo mesmo após perderem seu direito de conduzir qualquer veículo automotor. Isso acontece, na maioria dos casos, porque ficar sem dirigir significa uma mudança e tanto na rotina das pessoas. Afinal de contas, o período de suspensão pode ser bem longo, chegando a 2 anos de proibição. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente está com a carteira suspensa, o que significa que já sabe por quanto tempo não poderá dirigir. De qualquer modo, a duração da suspensão pode variar entre 2 meses e 2 anos, dependendo do que a motivou, conforme o artigo 261, inciso 1º do CTB. Ainda que 2 meses pareçam pouco, é tempo demais para quem depende do veículo, não é mesmo? Essa é uma das razões que leva os condutores a furar a suspensão. Outra causa comum é a ocorrência de alguma urgência. Se você é a única pessoa que sabe dirigir em uma situação em que é preciso levar alguém para o hospital, por exemplo, dificilmente se lembrará da penalidade. Nessa situação, porém, você pode ser flagrado por um agente e ser autuado, já que não terá sua habilitação para apresentar. Mas você sabe o que pode acontecer a partir disso? Dirigir com a CNH suspensa é proibido e as consequências dessa prática não são boas. Portanto, saiba como evitar isso. Para não correr o risco de ser pego dirigindo com a CNH suspensa, você precisa, em primeiro lugar, saber que ela está suspensa, certo? Seja por ultrapassar o limite de pontos ou por cometer uma infração autossuspensiva, o condutor recebe uma notificação. Essa notificação será de autuação por infração ou de instauração de processo administrativo, dependendo do caso. Conforme o artigo 10, inciso 2º da Resolução CONTRAN número 723 de 2018, uma notificação deve ser expedida ao condutor que tenha aberto um processo contra o seu direito de dirigir. A notificação deverá ser enviada por remessa postal, meio tecnológico hábil ou outro meio que assegure a sua ciência, conforme o inciso 3º do mesmo artigo. Ou seja, ela poderá ser enviada pelos correios ao seu endereço ou publicada no Diário Oficial. Se você, por qualquer razão, comparecer ao Detran do seu estado, poderá ser avisado sobre a instauração do processo e prazo para se defender. Essa, portanto, é outra forma de saber se sua CNH está suspensa ou se existe um processo em andamento para imposição da penalidade. Então, se você está desconfiado da possibilidade de um processo, procure o departamento do seu estado e solicite essa informação. Se preferir, isso poderá ser feito também pelo site do órgão. Para consulta presencial ou virtual, tenha em mãos o número da sua habilitação. Consultar essa situação como condutor é importante ainda para evitar desconhecimento do processo pelo não recebimento da notificação. Caso seu endereço esteja desatualizado no Detran, você poderá não receber a notificação. A notificação devolvida por desatualização do endereço será considerada válida para todos os efeitos legais, conforme o artigo 10, inciso 9 da Resolução CONTRAN número 619 de 2016. Ou seja, ainda que você não tenha recebido a notificação, você será considerado notificado e o processo para a suspensão correrá normalmente. Mas digamos que você não recebeu nenhuma notificação, nem consultou a situação da sua CNH. Nesse caso, você poderia estar com o documento suspenso sem saber.
Se nessa hipótese você for abordado por um agente de trânsito ou policial, a suspensão do seu direito de dirigir será constatada. Isso acontecerá ainda que você esteja portando a sua habilitação. Afinal, independentemente de a CNH ter sido entregue para cumprir a penalidade, a suspensão já estará valendo. Você sabe o que acontecerá caso o agente constate essa irregularidade? Descubra agora. Dirigir com CNH suspensa pode levar a consequências severas. Dirigir com a CNH, a PPD, Permissão para Dirigir, ou a ACC, Autorização para Conduzir Ciclomotor suspensa ou cassada, é infração de trânsito gravíssima. Essa conduta está prevista no artigo 162, inciso 2º do CTB. O condutor que é flagrado dirigindo nessa circunstância, conforme o referido artigo, deve receber 3 punições: 7 pontos na CNH, multa de R$ 880,41, recolhimento da habilitação e retenção do veículo. É possível que o valor da multa prevista tenha chamado a sua atenção. Afinal, uma multa gravíssima custa R$ 293,47, de acordo com o artigo 259 do CTB. Nesse caso, porém, ocorre a incidência do fator multiplicador 3, previsto no artigo que descreve a infração. O fator multiplicador é previsto em algumas infrações gravíssimas e sua aplicação tem o propósito de agravar a penalidade pecuniária. O valor de uma multa pode ser multiplicado por 2, 3, 5, 10, 20 ou, no caso do artigo 253-A, inciso 1º do CTB, 60 vezes. Quanto mais grave a conduta, maior o número pelo qual o valor da multa será multiplicado. De qualquer modo, é importante saber que a incidência do fator só ocorrerá quando houver essa especificidade no dispositivo da infração no CTB. Por ser um desrespeito mais grave à lei, dentro da categoria de infrações gravíssimas, dirigir com a CNH suspensa leva a multiplicação por 3 do valor base da multa. Além disso, há a medida administrativa que prevê o recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado. Como eu disse, essas são as 3 punições previstas no artigo 162 do CTB. Porém, dirigir com a CNH suspensa tem uma consequência ainda pior. Dirigir com a CNH suspensa leva à cassação. Ser impedido de conduzir seu veículo por si só é algo não só desagradável, mas também desafiador para quem utiliza o veículo diariamente. A suspensão da CNH produz mudança na rotina de um condutor e reflete direta ou indiretamente em diferentes setores da sua vida. Como forma de manter a rotina, muitos condutores continuam dirigindo mesmo após a entrega da CNH no Detran. Fazer isso é muito arriscado, pois pode piorar ainda mais a situação. Afinal, dirigir durante o período de suspensão é proibido. A consequência do descumprimento dessa regra está no artigo 163, inciso 1º do CTB. Dirigir em período de suspensão é uma das 3 hipóteses de cassação da CNH. A cassação da CNH é também uma penalidade que envolve a perda do direito de dirigir, mas é ainda mais severa do que a suspensão da CNH. Descubra o que acontece quando a CNH é cassada. Muitas pessoas confundem as penalidades de suspensão e cassação. 2 razões estão por trás desse equívoco comum entre as penalidades. Além de terem nomes semelhantes, ambas implicam na perda do direito de dirigir. Embora a suspensão e a cassação sejam ambas prejudiciais, a segunda, prevista no artigo 263 do CTB, é ainda mais danosa. Como eu disse antes, ambas as penalidades retiram do condutor seu direito de dirigir por um período determinado. No entanto, existem diferenças significativas nas 2 formas de penalidade, as quais colocam a cassação da CNH em uma posição mais rígida, e isso se deve a 2 fatores. Primeiro, a penalidade de suspensão pode durar entre 2 meses e 2 anos. A de cassação tem duração invariável de 2 anos
independentemente do que a motivou. Segundo, ao ter o direito de dirigir suspenso, o condutor deve ser aprovado em curso de reciclagem para voltar a dirigir. Em caso de cassação, a reciclagem não é necessária, já que o condutor deverá passar por um novo processo de habilitação. Há diversas razões, além das duas mencionadas, pelas quais a cassação é pior do que a suspensão. Com exceção de ser penalizado por um crime de trânsito com pena de detenção, o que de mais grave pode acontecer ao motorista é ter a CNH cassada. De fato, o condutor cuja CNH é cassada, para recuperar seu direito de conduzir veículo, deve obrigatoriamente habilitar-se novamente. Isso se deve ao fato de que a cassação implica na perda definitiva do direito de dirigir. Assim, para retomá-lo nesse caso, você precisará passar por todas as etapas de primeira habilitação. Isso inclui exames médicos, exame psicotécnico, aulas e provas teóricas e práticas, bem como todos os gastos gerados pelo processo. Será preciso cumprir, inclusive, o período de habilitação provisória, cuja duração é de 1 ano. Contudo, nada disso poderá ser feito antes do término da penalidade, conforme o artigo 263, inciso 2º do CTB. O condutor poderá requerer sua reabilitação somente após cumprir 2 anos de penalidade. Ou seja, durante 24 meses, o condutor estará proibido de conduzir qualquer veículo automotor. Além disso, diferentemente da suspensão, em que é possível iniciar a reciclagem antes do término da penalidade, com a cassação, a reabilitação só é permitida ao fim de 2 anos. Se o condutor não realizar o processo de habilitação ou não for aprovado nos exames, mesmo após cumprir a penalidade, não poderá voltar ao volante. Agora que você sabe quais as consequências de dirigir com a carteira suspensa, deve saber o que fazer para regularizar sua CNH em caso de suspensão. Como já dito, a imposição da suspensão requer a entrega da habilitação no Detran. Essa é a primeira coisa a ser feita. Você deverá ficar sem dirigir durante o prazo determinado pelo departamento. Após a entrega, em qualquer momento do período de suspensão, você poderá iniciar o curso de reciclagem para condutores e infratores. Assim como cumprir a penalidade, fazer a reciclagem é uma condição para recuperar o direito de dirigir, conforme inciso 2º do artigo 261 do CTB. A obrigatoriedade da reciclagem, em caso de suspensão, está determinado no inciso 2º do artigo 261 do CTB. Entenda melhor o funcionamento do curso de reciclagem. A reciclagem é regulamentada pela Resolução CONTRAN número 168 de 2004. Essa penalidade consiste em um curso teórico composto por 30 horas aula subdivididas em 4 eixos: legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros e relacionamento interpessoal. As aulas do curso são semelhantes às assistidas para obter a primeira habilitação. Além disso, não são realizadas aulas práticas de direção na reciclagem. Após as aulas, o condutor deve ser submetido a uma prova teórica. Uma boa alternativa para agilizar o processo, sem depender de deslocamentos até um CFC, é fazer a reciclagem online. O IBAC Brasil é uma plataforma confiável que oferece o curso pela internet, com a segurança de ser credenciada ao Denatran e regularizada junto a diversos Detrans. O curso online tem a mesma validade do presencial, e assim que o finalizar, você poderá fazer a prova do Detran. O exame é composto por 30 questões de múltipla escolha. Para ser aprovado, será preciso acertar 70% das questões, o que corresponde a 21 acertos. No caso de motoristas profissionais, contudo, há uma especificidade. Os motoristas profissionais, habilitados em categoria C, D ou E, podem fazer a reciclagem antes de somar 20 pontos em seu prontuário. Essa especificidade se deve ao fato de que, por estarem diariamente no trânsito, esses condutores têm mais chances de perder a habilitação por acúmulo de pontos. Com o intuito de evitar que os motoristas fiquem impossibilitados de exercer seu ofício devido à suspensão, a legislação definiu que a reciclagem, nesse caso,
pode ser feita ao atingir 14 pontos. Essa possibilidade é trazida no inciso 5º do artigo 261 do CTB. Após a conclusão do curso, os pontos serão eliminados da CNH do condutor, conforme o inciso 6º do mesmo artigo. Lembrando sempre que, se você for motorista profissional, somente poderá fazer a reciclagem preventiva uma vez a cada 12 meses. Portanto, a atenção aos pontos na carteira segue necessária a todo tempo. E lembre-se de que a suspensão da CNH pode ser evitada. Afinal, você não poderá ser penalizado sem o direito de evitar que isso aconteça, por meio de defesa e recursos administrativos. A suspensão ou qualquer outra penalidade só pode ser imposta após esgotadas as possibilidades de defesa, ou caso o condutor decida não se defender. Gostou do conteúdo? Ficou alguma dúvida? Deixe seu comentário. Envie um e-mail para doutormultas@doutormultas.com.br. Espero que essa informação tenha sido útil. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para ajudar outras pessoas.